A nossa terra. Seguimos até ao concelho de Amares para melhor conhecer a freguesia de Caires. Caires pode ser considerada central na freguesia do concelho de Amares. De enorme área de extensão, faz fronteira com 9 territórios. Com uma paisagem verdejante bem característica do Minho e um relevo bastante irregular, situa-se na encosta do Monte de São Pedro Fins, albergando a meias, com caldelas, este património natural único e considerado um dos ex-libris da região. Em tempos idos, chamou-se de Santa Maria de Coairas e foi termo do concelho de Entrehomem e Cávado, da comarca eclesiástica de Braga e da secular de Viana do Lima. Já com um nome assemelhado ao que hoje se conhece, Santa Maria de Caires pertenceu ao concelho de Entrehomem e Cávado, extinto a 31 de dezembro de 1853, data em que passou para o concelho de Amares. Possui um castro, no sítio dos Grovos, onde há vestígios de uma antiga povoação e de um castelo-fortaleza. Quanto à igreja, mostra vestígios do românico, atribuindo-se a sua construção aos séculos XI ou XII. Tem como padroeira a Nossa Senhora da Purificação, das Candeias, com festividade própria a 2 de fevereiro. A somar-lhe no que às festividades diz respeito, celebram-se também as festas em honra de Nossa Senhora da Guia, no primeiro dia do ano, e de São Bento e São Pedro, intercaladas entre si e entre capelas, com a primeira a realizar-se em anos pares e a segunda nos ímpares, no primeiro fim de semana de agosto. Venha connosco saber mais sobre Caires, juntamente com Marco Alves, filho da terra e conhecedor da freguesia, tem 48 anos, é professor de português na Escola Profissional Amar Terra Verde e é então um apaixonado pela freguesia que o viu nascer. Tem um conhecimento bem fundado da mesma, quer seja pelo estudo, procura e publicação, divulgação de mais informação, quer seja pela grande proximidade que mantém com as suas gentes. Esteve desde sempre envolvido na vida associativa da freguesia. Professor Marco, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. A paixão a esta terra, Caires, não se explica, corre-lhe no sangue, não é assim? Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite. Sim, a paixão por Caires corre-me no sangue, sem dúvida. Desde sempre que esta terra faz parte de quem eu sou, das minhas raízes e das minhas memórias. É efetivamente o lugar das minhas origens, onde sempre morei, os meus pais, os meus avós, e onde passei os melhores momentos da minha vida. É um conhecedor nato e um autodidata da freguesia. Comecemos pela localização geográfica e os recursos que isso traz de Caires. O que há para saber? Ora, sem menosprezar todas as outras freguesias, gosto de dizer que Caires tem uma localização privilegiada. Se formos ao mapa do concelho de Amares, é a freguesia mais central e que traça limites com 9 freguesias. Está situada na encosta do Monte de São Pedro Fins, tem por isso uma ligação à natureza e àquele lugar de culto que é inevitável. O Monte de São Pedro é de facto o nosso ex-libris. Depois, também devido à sua orografia e extensão, Caires, por estar mais alto, não tem rio, mas tem o Ribeiro do Barrio, com aproximadamente 3 km e que vai desaguar ao rio Cávado. Ainda existem no seu curso vários moinhos de água, já foram mais, mas uma cheia devastou um número significativo deles. Depois, sobre o posicionamento, permite ainda que aqui se colha a laranja da melhor qualidade. É verdade que dizem que a laranja de Caires realmente tem uma qualidade excepcional. Também a quietude de Caires e a ligação com a natureza proporcionam um ambiente ideal para a agricultura, o setor rural e o turismo de natureza. Além disso, a sua localização permite uma facilidade de acesso a centros urbanos que estão muito próximos. Ou seja, está perto de tudo e ao mesmo tempo no seu recatado sossego. Esta combinação de recursos naturais e localização estratégica faz de Caires um lugar com potencial bastante rico e uma das razões para muitos procurarem Caires para viver. Há também um testemunho, lenda popular, que dá conta da existência de um povoado no lugar do Castro. O que nos conta esta história? Caires é também o ponto de passagem da Estrada da Geira, a via nova que liga Braga a Astorga. Passa nos lugares da Sobreira, Passo Velho, Castro, Tornadouro e o lugar da Geira.
E o Castro de Queiras, que é romanizado com a toponímia Cividade de Biscaia, fica no percurso da Estrada da Geira, no lugar dos Gróvios, ou Gróvios, como lhes chamavam, onde foram encontrados vestígios de uma antiga povoação e restos de um castelo ou fortaleza. Lá apareceram tijolos, canos de metal e umas ânforas de barro cheias de um pó negro, que seria talvez cinza. E em 1875 apareceu uma cova redonda de 1,5 metro de diâmetro e que tinha mais ou menos outro tanto de profundidade, forrada de pedra em forma de forno de cozer pão. Talvez fosse uma tulha subterrânea dos antigos celtas e lusitanos por aí. Encontraram-se também pequenas mós de pedra próprias para moer cereais e pedras muito bem lavradas e com relevos. Há também um achado isolado que teria sido encontrado em Queires, uma pedra ornamentada com baixos relevos que corresponde a uma figura equestre em granito que poderá ser proveniente do Castro de Gróvios. Está atualmente no Museu Municipal de Guimarães. A história conta também que Biscaia teria sido um local de grande importância para a região, com as suas próprias tradições e vida comunitária. Apesar de hoje já não existirem vestígios visíveis, esses factos mantêm viva a memória de um passado realmente de raízes profundas, que reforçam aqui o sentido de pertença e a ligação à história ancestral da nossa terra. Professor Marco, Queires é também uma freguesia muito rica em património. O que destacaria dentro do mesmo? Certamente, Queires possui um património incrivelmente rico, especialmente o religioso, que reflete a sua história e identidade. Destacaria, por exemplo, as igrejas e capelas que representam a fé e as tradições religiosas da nossa comunidade. Teve outrora uma ermida ou uma igreja pequena, chamada de São Vicente, pois ficava exatamente no lugar de São Vicente, e que teria sido a igreja paroquial da freguesia, mas foi demolida talvez pelas cheias ali por volta de 1815. A igreja paroquial foi construída entre os séculos XI e XII e foi restaurada recentemente para manter a traça original. No adro temos ali algumas pedras de túmulos românicos e sobre as capelas temos a da Nossa Senhora da Lapa, que pertence à Casa dos Rios, foi reedificada em 1761, sendo portanto muito antiga. Temos a de Santo António, na Quinta e Lugar de Castro, que foi construída em 1851 e é também particular. A capela de Nossa Senhora do Livramento, que pertence à família Batista, a capela de São Bento, que fica no lugar da igreja, no centro, a capela de Nossa Senhora da Guia, no lugar do Freixeiro, e finalmente a capela de São Pedro Fins, uma capela mieira, e é uma capela também antiquíssima, consta ter sido reedificada e ampliada em 1869, e que depois fizeram-lhe ali a sacristia à custa de uma pessoa devota e também dos parcos das freguesias de Queires e de Caldelas. Perto do Castro dos Gróvios temos o Penedo da Moura, que nos remete para a sua lenda e a mim particularmente sempre me despertou muita curiosidade por tudo aquilo que os mais velhos me iam contando. Também pela sua beleza e imponência, gostaria também aqui de acrescentar o aqueduto das águas que fica no lugar dos rios, um canal construído com a finalidade de conduzir a água para os regadios e os ribeiros. Temos também em vários cruzamentos as várias alminhas onde se pode rezar e colocar uma moeda para homenagear as almas de familiares que perderam a vida em determinados lugares e que esperam ser purificadas. Gostaria também de ressalvar a escola primária que diz tanto a todos nós que por ali passamos e que futuramente continuará a ser um local de ensino de música. Além disso, as estruturas rurais, como os moinhos, as fontes, que representam a história agrícola e a ligação à natureza. Para terminar, falo das festas populares e das romarias que preservam as nossas tradições, que são um testemunho vivo do percurso histórico de Queires e que constituem uma grande fonte de orgulho para todos nós. Desde cedo que esteve também ligado ao associativismo da freguesia, nomeadamente naquilo que foi o dinamismo e a aposta dos jovens. Que percurso foi esse? Que associações fizeram parte do crescimento da freguesia de Queires? Havia sempre algo para fazer ou para criar, eu nunca me dava por satisfeito. Como os meus pais tinham um café no centro da freguesia, eu tinha um contacto privilegiado com os jovens
E lembro-me aí por volta de 1992 começar a escrever um guião para um filme. Chamei um grupo de 20 amigos e começámos a gravar o filme, que se chamava Comandos, Ação e Droga no Monte São Pedro Fins. Foram longos meses, mas que nos uniram ainda mais. Depois, com o mesmo grupo, resolvemos que a freguesia merecia ter um pinheiro de Natal gigante junto à igreja, bem no centro. E resolvemos angariar então fundos para a iluminação, e lá fomos então para o monte, arranjamos um pinheiro enorme e levamos a cabo mais uma iniciativa que realmente muito nos orgulhou. Claro que eu estou a falar de tempos diferentes, onde pouca coisa havia e pouca coisa se fazia na altura, e as coisas realmente na altura eram todas muito, mas muito caras. Depois veio o grupo de jovens, o grupo cultural de Caires. Foi um grupo que fez quase de tudo. Foi fundado em 1994. Este grupo foi o reflexo da vitalidade e do espírito criativo da nossa comunidade, tendo acolhido ao longo dos anos mais de uma centena de jovens que se uniram com um propósito comum. Realizámos diversas atividades que trouxeram cor e vida à nossa freguesia, como exposições, magustos, as festas de Natal, os cantares dos reis, a organização do Dia Mundial da Criança. Criamos o jornal Ventos do Norte, assim como o livro Poemas da Minha Terra, que refletiu o talento e a criatividade das nossas gentes. E depois, dentro do grupo, criámos outros. Criámos o grupo coral Unidos por Deus, que animou muitas eucaristias ao longo dos anos, assim como vários casamentos dentro e fora da nossa comunidade. O grupo teatral Isto Só Visto e o grupo musical Raio X. Ao mesmo tempo que era responsável pelo grupo de jovens, fundamos também em 1997 o agrupamento de escuteiros 1131 do Corpo Nacional de Escutas. E durante 12 anos eu fui o chefe de agrupamento e tenho a dizer que foram dos melhores anos da minha vida. A adesão e a aceitação da população ao projeto não poderia ser melhor, talvez motivada pelo facto de já ter existido um agrupamento ali por volta de 1950. Iniciamos com as duas primeiras secções, com os lobitos e com os exploradores, uma vez que era necessário incutir nos mais novos o verdadeiro espírito escutista, assim como a genuína forma de se estar. As várias atividades de desenvolvimento pela juventude, como as ações efetuadas na freguesia, acampamentos, o gosto de ser escoteiro, permitiram a chegada voluntária de vários elementos ao agrupamento e, por conseguinte, a sua expansão. Em apenas 7 anos, o agrupamento conseguiu adquirir uma carrinha, criar uma fanfarra e desenvolver o grande projeto A Aldeia Escutista. E entre muitos acampamentos e reuniões de piedade, o agrupamento orgulhou-se também da realização de várias edições da Semana Cultural Escutista, das corridas de carrinhos de rolamentos, dos magustos, das ceias de Natal e das férias escutistas, que foram realmente momentos sempre marcantes e únicos. Hoje sinto que valeu muito a pena, fortaleceu-se o sentido de comunidade e incentivou-se a participação ativa de todos. Professor Marco, antes de nos despedirmos, importa ainda falar do livro de poesia que reúne uma obra poética da autoria de vários cairenses. Que livro é este? O livro Poemas da Minha Terra, editado em 1997, é uma obra coletiva que reúne poemas escritos por vários cairenses, refletindo as suas emoções, a nossa cultura, as nossas tradições, e além de um pouco da história de Caires, assim como também algumas fotografias da época, o livro pretendeu envolver aqui a comunidade, pretendendo que cada um escrevesse um ou mais poemas sobre os mais variados temas. Este livro é por isso uma expressão da alma da nossa comunidade, que valoriza a criatividade, o talento dos nossos habitantes. Além de preservar a nossa identidade cultural, serve também como um testemunho do sentimento de pertença e do orgulho que sentimos por Caires. É talvez uma obra importante no reconhecimento do potencial artístico da nossa freguesia e uma fonte de inspiração para as futuras gerações. Para terminar, o que espera para o futuro da sua terra, Caires? Para o futuro de Caires, espero que continue a crescer, mas que se preservem sempre as nossas tradições, se respeite e estime o nosso património, que se continue a apostar na valorização das nossas potencialidades, como o turismo, a agricultura e as atividades culturais. Espero que os jovens continuem com este amor à freguesia e que a nossa comunidade se mantenha forte e unida para que Caires possa continuar a ser um lugar onde as pessoas se sintam orgulhosas de chamar sua. Muito obrigada, professor Marco Alves. Foi um gosto tê-lo connosco no programa de hoje.